Essa pode ser a decisão mais importante da sua vida. Continuar pobre até morrer ou ficar rico. E a diferença de uma coisa e outra, muitas vezes, está apenas em uma escolha. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que os leilões de imóveis podem ser a virada de chave na sua vida. Antes de começar a falar sobre leilões de imóveis, eu vou pedir para você deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal se você quiser sair de um patrimônio estagnado para construir algo sólido e de verdade. Olha só isso, mais de 60% da população brasileira hoje não consegue guardar dinheiro. Então essas pessoas vão trabalhar em cerca de 30, 40 anos e vão terminar a vida delas com uma casa financiada, então que nem é delas, e sem nenhum tipo de renda, sem nenhum tipo de patrimônio construído de fato. E o pior é que elas vão depender da aposentadoria delas. Todos nós estamos sujeitos, então, a depender da nossa aposentadoria depois de anos e anos de trabalho, décadas trabalhando. E essa aposentadoria, como você bem sabe, não vai cobrir nem o nosso básico, as despesas que a gente precisa pra gente continuar a existir. Então eu quero te lembrar que é impossível ficar rico, enriquecer com apenas um salário. Não dá pra você fazer disso uma fonte de riqueza. Então as pessoas, no final das contas, se a gente for ver com lupa, elas vão continuar estagnadas, com patrimônios estagnados, pobres até morrer, porque não mudam a estratégia. Tenha em mente que o rico de verdade, ele pensa nos ativos, enquanto o pobre está pensando no aumento de salário. É por isso que o rico, ele se arrisca, enquanto o pobre vai comprar status para demonstrar por aí. Então, se você quiser um resultado diferente, você vai precisar começar desde agora a pensar em como construir, acumular um patrimônio e não apenas poupar o dinheiro, guardar uma reserva para quando chegar a sua velhice ou para quando chegar um momento mais difícil da sua vida, você ter ali uma reserva financeira. Você precisa mudar essa mentalidade antes de começar a investir. É por isso que eu trouxe para você o que é os leilões de imóveis e como é que eles funcionam, de uma maneira bem simples, bem prática, para você ter uma noção, uma pincelada de como é que funciona isso. Então, o que é os leilões de imóveis? Então, é quando um bem ele foi leiloado, porque alguém que possuía esse bem acabou perdendo ele. Aí existem alguns motivos que levam as pessoas a perder um imóvel para um leilão. Como, por exemplo, ou o bem já era do banco, ou o bem é uma disputa entre duas pessoas. Ele vai sair abaixo do valor porque existe uma dívida atrelada a esse imóvel. Então, alguém que era o dono do imóvel acabou perdendo ele para pagar uma dívida que fez e não conseguiu pagar e por conta disso vai perder o imóvel. Essa dívida pode ser para uma outra pessoa, essa dívida pode ser para o banco. Até aí tá tudo certo. E o que isso tem a ver com você? O ponto é que você pode comprar um imóvel, então, até 50% abaixo do valor de mercado. E, às vezes, até muito mais do que isso, tipo 70% abaixo do valor de mercado. Para quem sabe o que está fazendo, é como ter acesso a um tesouro, realmente, a um tesouro escondido. Porque os preços são muito vantajosos, são preços abaixo do valor de mercado e a disputa não é tão grande assim. Por enquanto, eu falei para vocês que alguém perdeu o imóvel por conta de uma dívida. Então, essa pessoa, ela pode perder o imóvel para o banco, porque não pagou o financiamento, ou ela pode pagar uma outra pessoa que ela fez uma dívida, como, por exemplo, pensão alimentícia, como, por exemplo, dívida trabalhista, né? Eu tenho um funcionário e não paguei ele, e por conta disso acabei perdendo o meu imóvel. Então, quem vai arrematar esse imóvel, arremata o imóvel normalmente sem dívidas, ou também por conta de dívidas públicas com a prefeitura, em relação ao imposto, em relação à Receita Federal, então isso também pode levar a pessoa a perder o imóvel dela. Talvez você esteja se perguntando por que é que esses imóveis saem tão abaixo do valor de mercado. E isso muitas vezes assusta quem não conhece, quem não entende muito bem como funciona esse mundo dos leilões de imóveis. Então, para te explicar de uma maneira simples, esses imóveis, eles vão a leilão, não é para lucrar. É sim para recuperar parte da dívida. Então é para recuperar o dinheiro que existiu ali em meio daquela dívida. Então por isso que eles saem tão abaixo do valor de mercado. Muitos desses imóveis também estão ocupados. Então normalmente quem perdeu o imóvel continua morando lá até ser arrematado. Isso não pode ser para você um empecilho, mas sim deve ser uma oportunidade. Porque quem não entende leilões de imóveis, quando vê que o imóvel está ocupado, fica pensando que vai ser impossível entrar nesse imóvel que está ocupado, fica imaginando diversas maneiras que não vai dar certo a arrematação e acaba saindo do jogo. Então, para você, comece a entender o jogo, entende que o imóvel ocupado é sinônimo de uma disputa menor e é sinônimo, talvez, de um imóvel mais bem preservado, mais bem mantido por aquela pessoa que estava morando lá. É um sinônimo, então, de possibilidade, uma estratégia para você acabar ganhando mais dinheiro, lucrando mais alto. Isso é tão vantajoso que nossos clientes eles estão conseguindo, por exemplo, arrematar imóveis que valem, no valor de mercado, R$300 mil e pagar metade do preço, R$150 mil, por exemplo, ou um pouco acima disso. Na semana passada a gente teve um cliente que começou com um valor muito pequeno
ele tinha apenas 50 mil reais para investir em imóvel de leilão, mas ele conseguiu arrematar uma casa pagando apenas 13 mil reais. Claro que ele parcelou, né? Ele parcelou esse valor, mas tirou do bolso ali, na prática, 13 mil reais. As pessoas aí ficam com dúvidas. Ah, mas então eu arremato meu imóvel de leilão, aí vou colocar para alugar, o que eu faço? A sugestão é que se você quiser construir um patrimônio, então você precisa pegar esse imóvel que você arrematou e colocar para vender. Recebe o imóvel e já vende. E vende pelo valor de mercado. É assim que você vai conseguir somar os lucros, entendeu? Aumentar o patrimônio. Com esse valor que você vai receber da venda desse imóvel, você pode arrematar um próximo imóvel com valor maior. Quanto maior o valor dos imóveis que você arrematar, maiores serão os lucros que você vai ter. Agora, aquelas pessoas que estão pensando comprar para alugar, né, arrematar um imóvel de leilão para alugar, elas têm que ter em mente que isso vai ser uma renda passiva e não uma construção de patrimônio. Toda vez que você põe um imóvel para alugar, você está fazendo uma renda para você, mas você não está construindo um patrimônio. Então, como eu disse para vocês naquele exemplo do nosso cliente, que ele conseguiu arrematar parcelado, também existe a possibilidade de você parcelar nos leilões em 30 vezes, por exemplo, ou em menos, e também existe a possibilidade de você financiar esses imóveis de leilão. Então, o leilão nem sempre é à vista. Claro, dá para você comprar em sociedade, dá para você comprar em cotas, que também acaba sendo muito vantajoso. Ah, e detalhe, muita gente pergunta se consegue arrematar o imóvel de leilão financiado e depois vender para uma outra pessoa, essa pessoa usar o financiamento. E também dá para fazer isso, então dá para financiar esse imóvel 2 vezes, por exemplo. Agora pensa aqui comigo, quanto tempo um outro tipo de investimento vai te dar um retorno de, por exemplo, 80 mil reais, 100 mil reais, em menos de 12 meses? Quando a gente fala de arrematar o imóvel de leilão, a gente está falando em arrematar alguma coisa ali em cerca de 50% abaixo do valor de mercado. Então, digamos que uma casa vale 200 e você arremata por 100. Provavelmente, em 6 meses ou 12 meses, você já vai ter entrado no imóvel, mesmo ele estando ocupado ou não, e você já vai ter vendido esse imóvel. Então, você vai ter ali um lucro de 100 mil reais. Mais ou menos, né? Você vai ter que descontar algumas pequenas coisas, como, por exemplo, advogado, escritura do imóvel, imposto. Então, você vai ter quase 100 mil reais de lucro feito em 6 ou 12 meses. Que outro tipo de investimento te traz isso com a segurança do leilão? E riscos? Como é que faz para evitar os riscos dos leilões? Ou quais riscos são esses? Um dos maiores riscos dos leilões é a falta de conhecimento, você não entender plenamente como isso funciona, ou você não entender da parte jurídica, você não entender sobre o processo, você não está assessorado com um bom advogado, né, uma boa equipe jurídica, ou as dívidas ocultas, que também são bem envolvidas ali essa questão da parte jurídica, né? Muitas vezes é o advogado que vai conseguir levantar para você, a equipe jurídica vai conseguir levantar para você algumas dívidas que estavam em outros processos e que tem a ver com o imóvel que você quer arrematar. Tirando isso, eu quero te lembrar que mesmo que você arremate um imóvel e esse imóvel você não consiga tomar posse dele, porque ele pode ser embargado, enfim, mesmo nas piores hipóteses, você recebe o seu dinheiro de volta. Então esse é um tipo de investimento que, se você investir, mas não der certo, o banco ou outra instituição financeira que for receber o seu dinheiro, ela devolve com correção monetária. Então qual é outro tipo de investimento que, na pior das hipóteses, você recebe o seu dinheiro de volta? Não é um investimento de alto risco, mas ele traz um valor, ele traz para você um lucro como se fosse um investimento de alto risco. Se você tiver com uma boa assessoria jurídica, provavelmente você não vai precisar entender nada em relação a esse assunto. Você não precisa ser um expert para você arrematar um imóvel de leilão, mas você precisa estar com uma boa assessoria jurídica. É o que eu recomendo você fazer, a buscar uma boa assessoria para você conseguir ter os melhores resultados em relação a esse investimento. Olha que interessante, mesmo que você não entenda nada sobre o assunto, você ainda consegue ter lucros exorbitantes em imóveis de leilão. E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o site da CFI, que é a nossa equipe jurídica. Ela consegue fazer isso para você. Ela consegue te trazer tudo o que você precisa em relação ao imóvel de leilão, sem que você perca tempo, sem que você tenha gastos desnecessários, sem que você entre em algum tipo de cilada. Ela consegue resolver tudo isso para você e a gente entrega o imóvel vago, desimpedido e no nome da pessoa que arrematou. Vou deixar o nosso link do nosso site aqui embaixo para você conhecer melhor o nosso trabalho e entrar em contato e marcar uma reunião com a nossa equipe jurídica. Em leilões de imóveis, você não precisa ser rico para começar. Dei um exemplo para vocês dos nossos clientes da semana passada que arremataram uma casa com apenas 13 mil reais. Você precisa começar. Nos leilões, o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. E a pergunta que fica é: você vai continuar pobre até morrer ou você vai virar esse jogo?